Ah, sim, a gente estava falando sobre esse exercício E, que ele precisa aqui de o uso de algumas propriedades de potência. Então, agora nós podemos olhar aqui as propriedades. Então, eu acredito que você tem aí em algum lugar uma tabela com propriedades, coisas assim. Não dá para estudar esse assunto sem decorar algumas propriedades, beleza? Tá? Então, aqui tem já as primeirinhas para você ir decorando, que é A elevado a zero igual a 1, ou seja, qualquer coisa que você leve a zero é 1. Uhum. A elevado a 1 igual a A. Em Tá? outras palavras, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, né? Sim. A elevado a N é a repetição da multiplicação da base N vezes. Daí eu já quero deixar uma coisa clara antes que me estressem. É o seguinte, 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3, ok? Sim, é 2 vezes 2 vezes 2. Exato, tem muita gente que erra isso. Isso é bem frustrante. Porque se fosse para escrever 2 vezes 3, escrever desse jeito, não com 3 aqui em cima, né? Para começar. E ali em cima ele já tem um outro significado que você indicou muito bem. E aqui nós temos já então uma outra propriedade bem interessante, que diz o seguinte: quando você tem um expoente negativo, você pode transformar numa fração, invertê-la, né? Perceba. Uhum. Tá negativo aqui, joguei para baixo. E claro que você pode fazer o contrário também. Caso você tenha uma fração, você pode trocar o sinal do cara de baixo e deixar de ser uma fração. Tá? Beleza? Isso. A matemática é assim, você pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. É tipo japonês, sei lá. Tudo é Sim. bom. Já Você dá que aula de xadrez, né? também dou aula de xadrez. Xadrez, Bitcoin, todas as exatas que me pagarem, eu tô dando aula. Muito bem. Então, olha só, né? E temos outra coisa bem interessante acontecendo aqui, que é esse cara, uma potência fracionária. Uma potência fracionária, ela pode ser escrita como uma raiz, não é mesmo? Essa propriedade, ela também está aqui no livro, só que eu vou ter que pular algumas coisas aqui. Ainda não tinha visto isso. Vou te mostrar aqui, ó. Então anota isso aqui. Tá? Quando terminar de anotar, me fale. Pronto. Ziagut. Então, essa regra, ela está dizendo que se for mais apropriado para você, você pode reescrever a sua potência fracionária como uma raiz e vice-versa. Às vezes, eu até, né, na matemática que eu normalmente ensino para aí, de faculdade, às vezes é melhor o contrário. É melhor pegar a coisa na raiz e passar ela para potência fracionária. Mas Sim. isso é um BO aí que você vai ter logo logo. Ou não, né? Não sei, cara, você vai seguir de sua vida aí. Bem, para você lembrar, uma menininha um dia me ensinou que quem tá na sombra vai pro sol. Olha só. Quem tá na sombra aqui, N, foi pro sol. E quem tá no sol foi pra sombra. Hum. Viu? É. Sim. É uma forma aí de você decorar. Portanto, eu vou reescrever 1/2 vezes a raiz do 2 do 36 elevado a 1. Só que, né? Veja que eu usei a propriedade, certo? Sim. Só que quando é raiz quadrada, a gente não coloca o 2 aqui, porque é meio que perda de tempo. Uhum. E quando é elevado a 1, a gente também não coloca. Então, é simplesmente a raiz de 36. Beleza? Aqui mais 2 vezes mesma coisa. Só que dessa vez eu vou usar aquela outra propriedade do sinal invertido, né? Então eu vou pegar esse 36 elevado a menos 1/2 primeiro e jogar para baixo, certo? Certo. Porque tem um sinal negativo, então me permitem jogar para baixo. E como eu já sei, né, eu posso transformar esse meio aqui em raiz. Beleza? Sim. Beleza. Então vai ficar 1/2. Raiz de 36 é 6. Mais 2 vezes 1 sobre a raiz de 36 é quanto? 6 também. Então vai ficar 6. 6 vezes 1, 6 sobre 2. E aqui vai ficar 2 vezes 1, 2 sobre 6. Certo?
certo. Então, ah, bem, primeiro dá para resolver essas contas separadamente. 6 dividido por 3 6 dividido por 2 é 3. E Sim. 2 dividido por 6 é um terço. E agora, nós podemos fazer o mínimo múltiplo comum para somar esses dois termos. Tá. Então, vamos lembrar que aqui embaixo tem um escondido. E eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Ah, mas a professora não ensinou assim, dane-se. É muito mais rápido fazer desse jeito, sacou? Uhum. Se a ideia, né? Se a tiazinha lá da quarta série ensinou pra gente que para somar frações é necessário que o denominador seja igual, então eu faço aparecer o denominador aqui multiplicando por 3, né? Sim. Então os dois ficarão com o denominador igual. Muito bem. Então vai ficar. E não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada, continua sendo a mesma quantidade, só escrita de outra forma. É que nem escrever teu nome, sei lá, em letra de forma, letra corrida, tanto faz, né? Uhum. Continua sendo você. 10 sobre 3. Então essa é a resposta. Pegou? Pegou a ideia? Uhum. Show. Tá. Eu costumo mandar as contas que eu faço para os alunos durante a aula, mas como eu tô só no Zap com a tua mãe, tu já é grande, ó. Vou fazer o seguinte, Queres o meu? eu vou passar meu número aqui no Google Meet, tá? Você pode Tá. copiar, colar lá no Zap, é, daí você dá um oi lá, daí eu te mando essa imagem, beleza? Enquanto isso eu salvo aqui. Mandem um oi lá. Ah, é? Chegou aqui. Show de bola. Cara, meu, troféuzinho e tudo. Tu faz o quê? Uhum. Eu Arte? sou o piloto. Caraca. Pô, piloto é massa. Tu tem teu próprio carro, é? Tem. Tem. Nossa senhora. Eu sei que só pra correr já é caro pra caramba. Acho que pra alugar uma pista uma hora é uns R$ 1.000, né? É por aí. Pô, aí sim, brabo, hein? Uhum. Brabíssimo. Mas massa demais, cara. Parabéns aí. Nunca andei de kart, cara. Obrigado. Deve ser muito É louco. bem legal. É bem legal. Pode crer. Então tá bom, eu mandei pra você no zap aí, a paradinha. Daí, bem, Tá. aí você faça. Ah, sim, vamos fazer quais, né? Vamos fazer essas aqui, né? Você pode começar pela A. Então faça A, já me envia pra eu ver se tá tudo certo na A, tá bom? Uhum. Tá bom. Sem pressa também, faça do seu jeito. Se errar, errou. Não Tá tem bem. perigo aqui. Nem descarte.
É 16 sobre 1? 16 sobre 1. 16 sobre 1? Não, né? Não? Uhum. Não, deixa eu ver o que você fez aí. Mande uma fotinho. Eu só fiz a raiz. A raiz quadrada de 64 não é 16. Sim, Porque, é 8. justamente, então por que que tu tá me dizendo que a resposta é 16? Porque daí eu fiz o. Eu multipliquei com o 1,2 que tava. Ah, por quê? Não tem nada aí mandando multiplicar por Esquece o 1,2. 1,2? 1,2 é a raiz, né? Tá. Você, você transformou o ponto 2 na raiz, certo? Certo? Então, é diferente daqui que tinha 1,2 multiplicando na frente. Uhum. Beleza. Então, se você Percebeu multiplicar, seu erro? eu não era para ter multiplicado. Exato, exato. 8 ia ser a resposta? Sim, a raiz quadrada de 64 é 8, certo? Tá. Muito bem. Bem, tu podes ir para B. Só que a B, acontece uma coisa curiosa na B, né? A gente até consegue olhar para ela, percebe que é raiz cúbica, né? Beleza. Sim. Acredito que esteja tranquilo para você essa ideia. Mas a gente não sabe qual que é a raiz cúbica de 343, Sim. né? Então deixa eu escrever aqui, essa eu vou fazer. Raiz cúbica de 343. Bem, quando a gente não sabe uma raiz, a gente costuma fatorar o número. E fatorando a gente entende o número melhor. Fatorar é escrever o número como uma série de multiplicações. Um produto, É lógico. o mínimo múltiplo comum ou é o maior? Não, é fatorar. Não é a mesma coisa que mínimo, nem máximo divisor comum, porque nesses casos você tem mais de um número na conta, na fatoração. Aqui você só tem esse cara, sacou? Uhum. Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente fatorar, é quebrar em várias multiplicações o número. Você já vai Sim. ver. Por exemplo, né, o número 343, ele não pode ser divisível por 2, porque ele não é par. Sim. Ele pode ser divisível por 3? Não pelo 4. Não pode, porque, bem, a soma dos algarismos não dá um múltiplo de 3, certo? Uhum. Porque isso é uma regra. Quando Mas dá você por tem. 7. Será que dá por 7? Se você se garante no 7? Eu não sei quanto é. 353 dividido por 7 é quanto? Deixa eu É ver. 20. É 49, né? Não sei, acho que é Vê aí, vê aí. 343 divididos por 7. 49. É. E 49, de novo, é um múltiplo de 7, né? Na verdade é o 7 ao quadrado, então vai ficar 7 aqui, 7, 7, 1. Então a gente chegou numa conclusão, que o 343 é 7 vezes 7 vezes 7, ou 7 ao cubo, certo? Uhum. Ou seja, eu posso escrever aqui, em vez de raiz de 343, raiz cúbica de 343, eu vou escrever raiz cúbica de 7 ao cubo. Quanto que é a raiz cúbica de 7 ao cubo, você sabe? Raiz cúbica de 7 ao cubo. Não. Quando você tem o mesmo índice aqui, corta, corta e sobra só quem tá dentro, Ah, sacou? sim, tá. Uhum. Então não Eu tem tinha como. visto isso. A tiazinha lá tinha medido. É uma regra. Dá para pensar isso por outro ponto de vista também. Inicialmente era 343 elevado a um terço, certo? Sim, Elevado a um terço. Só que a gente viu que 343 é 7 ao cubo. sim. Agora acontece que existe uma regra de potência que nos diz que quando eu tenho potência de potência, eu multiplico as potências. Não sei se você já chegou a ver essa regra. Não, ainda não. Então você não viu muita coisa ainda, mano. Pois é. De toda forma, 3 sobre 3 corta, dá 1, 7 elevado a 1 é 7.
Então são algumas formas de você entender a resposta. É a mesma resposta, né? Deu 7. Estou te mostrando de outra forma, tá bom? Sim, Ah, muito bem. Então agora você pode tentar fazer a C e a D, ok? tá bom. Eu vou, de novo, mandar aqui o que nós já fizemos. E é isso aí, vou mandar aqui para você. Chegou. A raiz de 27? Ah, raiz cúbica de 27 ao quadrado, certo? Certo. Então, eu acho, né, que uma primeira coisa que você pode fazer aqui Sim, é entender 27 como 3 ao cubo. Talvez isso ajude, certo? tipo, eu faço ao cubo primeiro? É, da mesma forma que eu fiz aqui, né? Eu não transformei o 343 em 7 ao cubo. Sim, Então você pode fazer o mesmo com 27. Fatorá-lo e perceber que ele é 3 ao cubo, ok? ok. Então veja como eu fiz, né? Hum, Perceba que eu, primeira coisa que fiz foi fatorar e depois joguei na raiz cúbica, né? Então eu acho que você pode fazer o mesmo, fatora e depois você pode usar a propriedade de potência ali para dar conta do problema. tá. Fica 3 elevado a 3? 3 elevado a 3, isso, 27 é 3 elevado a 3. Só que agora você ainda tem essas potências aqui, né? Uhum. Então você tem que lidar com elas para chegar na resposta final.
Não tá certo, não. Então, preste mais atenção no que eu estou fazendo aí, porque é igual. Ó, é igual, a mesma coisa. Ó, você achou lá que era C, né? Isso. 27 elevado a 2 terços. Aí você achou que 27 era 3 ao cubo. Isso. 3 ao cubo elevado a 2 terços. Aí eu falei para você algumas coisas. Do tipo, você pode transformar isso aí numa raiz cúbica, ou você pode pegar potência de potência e multiplicar as potências. Não falei isso para você agora há pouco? Sim. Potência de potência multiplica com suas potências? Então, fica 3 vezes 3 vezes 2 dividido por 3. Corta os 3, certo? Vai Certo. ficar 3 ao quadrado dá 9. Então você vai ter que usar essas propriedades. Não tem como resolver as contas sem isso, tá? E o 3 só corta. Tá igual em cima e embaixo, corta, né? Tá. Então a ideia é essa. Deixa eu coisar aqui. Muito bem. Agora, deixa eu pegar aqui a próxima para você ver. A D. Bem, eu quero que você entenda que 0,5 e Sim. 0,25 são números que podem ser escritos como frações, certo? Certo. Números decimais podem ser escritos como frações. Tá. Então, isso pode te ajudar a resolver o problema, tá? Quinhentos e oitenta e quatro sobre 25. Você está me dizendo que a resposta final total é 524 sobre 25? 84. Certo, bem, eu quero ver isso aí. Me manda uma fotinho, tá? Uhum. Que? Que absurdo eu acabei de ver aqui, mano. Nossa senhora, agora eu me assustei, velho. Meu, viajou completo, usou algum tóxico aí. Por que que você falou que isso aqui é uma divisão, cara? Como é que isso aqui virou isso? Me explica. Por favor, me explica. Como assim?
Isso aqui não é um expoente de uma potência? Por que que do nada virou uma divisão? Tô Não entendendo sei. a lógica aqui. Explica, por favor, para eu poder te explicar. Achei que poderia ser. Então não faz um absurdo desse, né, cara? Eu falei que 0,5 é uma fração, pode ser escrito como uma fração. Uhum. É a fração 1/2. Né? 0,5 é a mesma coisa que 1/2. E como Sim. 0,25 é metade de 0,5, então O 0,25 é quarto. um quarto. Ok? Ok. Então, em vez de 0,5 ali, dá para escrever 1/2, que você sabe que é a raiz quadrada. E aqui dá para escrever 1/4, que é a raiz quarta. Claro que aqui já dá para meio que identificar qual que é a resposta, né? Sim. Enquanto aqui, eu recomendaria que você fatorasse o 625 primeiro, tá bom? Tá. Então vá lá, tente terminar. Dá 5.625. Você está me dizendo que é. Não, que o que que dá 5? 625 é 5 Fatorado. elevado a 4, né? Isso. E como você tem a raiz quarta ali, acaba sobrando 5, né? Porque quarta. Uhum. Muito bem, então, o que significa que aqui vai ficar 7 menos Uhum. 5, ou seja, 2, Isso. certo? Certo. Muito bem. Ótimo. Pega dessas contas aí, agora não aparece. Utilizando a relação entre potenciação e radiciação, em cada item, indique o valor de x. O que será que ele quer com isso, né? Eu vou fazer a D. Muito bem. Ele quer, em outras palavras, que. Ah, não era isso. Deixa eu pegar ali. Ele quer que a gente encontre o valor de x, assim, resumidamente. Como é que vai ficar isso aqui? Bem, eu vou fazer a D, como eu havia dito. Então a gente tem a raiz x de 16 igual a 4 elevado a 2/3. Bem, uma forma de resolver isso é quando a gente entende que
Isso é uma igualdade. Então, as coisas que estão à esquerda são iguais às coisas que estão à direita. Sim, Mente, né? Até por isso que nós temos um sinal de igual, é claro. Agora, como é que eu vou usar isso para encontrar o valor do x? Quando tudo tiver igual, menos o x. Por exemplo, nós temos aqui uma raiz e aqui nós temos uma fração. Vamos transformar o lado esquerdo numa fração também. Eu acho que sim, concorda comigo que vai ficar 16 elevado a 1x, 1 sobre x, certo? tá, Porque você viu a regra da raiz, você anotou, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. sim, Bem, agora, quem que é diferente aqui? As bases. De um lado você tem o 16, do outro você tem o 4. sim, A gente pode deixar as duas bases iguais. Tem várias formas de fazer isso aqui. Mas eu vou fazer isso da forma que me pareceu mais fácil. Aqui eu vou manter desse jeito. tá bom, Mas aqui eu vou lembrar que a fração 2 terços ela pode ser escrita como 4, 2 vezes 1 terço, né? Porque 2 vezes 1 terço é 2 terços. sim, Muito bem? Então, agora eu posso simplesmente pegar esse negócio e fazer o 4 ao quadrado virar um 16. E vai sobrar um terço. Pegou a ideia? 4, 16, né? 4 ao quadrado não é 16? sim, Bem, aqui também tem 16. Ou tá, seja, sim, se aqui é 16, aqui é 16, aqui é 1 e aqui é 1, o x vale quanto? Claro que o x vale 3, certo? uhum. Então, a gente encontra o valor do x por comparação. E daí, tipo, como tá igual essas duas partes, elas saem e sobra só o 3 e Exato. x igual a 3, tá, A gente simplesmente pode concluir que aquilo que falta ser igual é igual, né? sim, Muito bem. Então, eu ia falar. Eu ia falar que você pode tentar fazer uma agora. Eu vou. Eu quero que você entenda que você precisa ir manipulando e manipulando até você chegar em semelhanças, não é mesmo? sim, E existem várias formas de manipular, existem muitas propriedades. Mas aqui a gente está usando sempre as mesmas, né? Então não tem nem muito sim. segredo. Vou te mandar lá, quero que você tente fazer a próxima, beleza? No caso é a B.
81. 81, exatamente, pelas Eu fiz 2 vezes para ver se estava certo. Sim, sim, você está certo, muito bem, pelas regritas e comparações, eu não vou nem te perguntar. Muito bem. Então, deixa eu nascer. Como é que faz quando a raiz está em fração assim? Quando a raiz está em fração, bem, de novo é aplicar propriedades, né? Note que esse carinha aqui, o 5 elevado a 3 meios, também pode ser escrito como uma raiz, certo? Uhum. Então, comece escrevendo como uma raiz, inverta as coisas, utilizando aquela propriedade do sinal negativo na potência. Aí você vai conseguir fazer. Tenta um pouco.
Dá 1/125. 1/125. Vou ver. Mas parece bom. Deixa eu fazer aqui. Ah, bem, um problema de matemática, ele tem várias formas de ser começado, né? Não é porque eu vou provavelmente começar diferente de você que você está errado. Uhum. Não, por exemplo, eu consigo reescrever essa parada aqui como raiz quadrada de 5 elevado a 3 igual, né? Tem que ser igual a 1/x. Sim. Mas, né, eu percebo que o x está na parte de baixo. Então eu posso usar a propriedade nesse cara para colocar o 5 na parte de baixo. Se eu Uhum. fizer isso, eu vou ficar com 1/5 elevado a menos 3, certo? Ou, uma vez entendendo que o 125, que 5 ao cubo é 125, é a mesma coisa que 1/125, certo? Certo. Muito bem. 1/125 é igual a 1/x. Bem, então, na verdade, você estava errado, porque a raiz igual a raiz, 1 igual a 1, 125 igual a x, ok? Tá. Uhum. Estão na mesma posição, então eles são iguais. É dessa forma que faz, beleza? Isso. Por comparação. Então você cometeu um errinho aí. O x é 125, não é 1/125, não. Muito bem, então sua última chance aí. Bem, essa deu, eu fiz, né? Ah, vamos ver aqui. Entre quais números inteiros consecutivos está o raiz de 10? Bem, eu vou fazer a B e vamos ver se você entende como é que faz. Não, mas é só a raiz, não é? Será? E Não aí? sei. Entre quais dois números inteiros consecutivos está o 26? O raiz de 26, melhor dizendo, você sabe? Não. Então não é só a raiz, né? É. Bem, acontece que o 26, ele é um número que está entre o 25 e um outro quadrado perfeito, que é o 36. Não é mesmo? Sim. Isso é o 26. A gente sabe que ele é maior que 25 e menor que 36. Eu não Sim. estou interessado no 26, estou interessado em saber entre quais dois números inteiros está a raiz de 26. Só que agora eu posso simplesmente fazer a raiz nas três posições. Uhum. Então eu pego aqui o número inteiro 5 e aqui o número inteiro 6. Então eu não sei quanto é a raiz de 26, mas eu tenho certeza que ela está entre 5 e 6, entendeu? É um número entre Entendi. 5 e 6, tipo 5,7, por exemplo. Uhum. Entende a ideia? Porque tu descobriu a dos outros números. Sim, Tá. porque Eu são, acho que são quadrados perfeitos que eu conheço, né? São sim. números que eu sei a raiz quadrada, né? Que são números inteiros, beleza? Então tá bom, vamos ver se você pegou essa ideia Como é que eu para sei quais são os fazer. quadrados perfeitos? Quê? Como é que eu sei quais são os quadrados Porque perfeitos? você sabe a tabuada, né, meu filho? Você sabe que 5 É. vezes 5 é 25, você sabe 4 vezes 4 é 16, né? Tá. Então você sabe que a raiz quadrada desses caras vão dar inteiros, né? Uhum. A raiz quadrada de 81 é 9, porque você sabe que 9 vezes 9 é 81, e assim vai. Muito bem, então tente partir dessa mesma lógica para fazer a A, tá bom? A raiz de 10. Tá. Tá bom.
Tá, deu que é maior que 2 e menor que 3. Será? Será? Acho que não. O 10 ele é um número está, por exemplo, entre 9 e 16. Uhum. Né? Veja que o problema pede, né, que são inteiros consecutivos. Então, se eu Esqueci de fizer a 9. raiz aqui, vai ficar 3 menor que a raiz de 10 menor que 4, velho. Tá entre 3 e 4. Não tá entre 2 e 3, não. Tem 2 e 3. Não tá, não tem como. Beleza? Beleza. Tem muita coisa pra estudar aí, mano. Se não pegar, vai mal na prova, hein? Uhum. Bem, vou enviar lá essas coisas pra ti, é isso. Qualquer coisa a gente marca mais aula, beleza? Tá bom. Show de bola. Abraço, valeu!